Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Tema da semana: o fim. É muito bom ter a sua companhia, é muito bom estarmos juntos mais uma vez para iniciarmos uma nova temporada do programa Lições da Bíblia. E nesta temporada nós vamos estudar o livro de Jó. Olha, para você que talvez vai ter contato pela primeira vez com a palavra de Deus, nós vamos aprender do livro de Jó o cuidado que o Senhor tem com todas as pessoas, em todos os lugares e em todos os momentos. E eu digo a você, seja bem-vindo a esse universo fantástico que é compreender a palavra de Deus, a maior bênção para a nossa vida. E os nossos dois primeiros convidados desta nova temporada, pastor Antônio Tostes, que é o diretor da Rede Novo Tempo de Comunicação, e também apresentador do programa Saldo Extra. Pastor Toninho, como é conhecido entre a gente, seja bem-vindo. É um privilégio poder ter você aqui a primeira vez, né? Desde que eu estou apresentando, primeira vez que estamos juntos no Lições da Bíblia. O privilégio é todo meu, é uma honra, um prazer estar aqui, saudar aí a todos os telespectadores da TV Novo Tempo. É um prazer, pastor Gilmar. Eu quero aproveitar este momento agora como diretor do Novo Tempo, agradecer ao amigo que sempre está aqui à sua disposição, você que tem as suas atividades lá na linha de frente de trabalho, apoiando o ministério aqui em uma boa parte da região de São Paulo, dedique o seu tempo, você com seu conhecimento, a sua espiritualidade, em compartilhar aqui as lições da Bíblia. Obrigado. E obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Eu agora aproveito aqui na presença do diretor e do tesoureiro e do diretor financeiro para agradecer a oportunidade. Tem sido uma bênção para a gente, um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus. Amém. Deus continue abençoando, estaremos juntos nos próximos 2 programas. Certo, pastor. E para aqueles que às vezes nos confundem por aí, pastor, eu acho que é um programa para a gente tirar a prova. Esclarecer as dúvidas que eu não sou você e você não é eu. Privilégio, viu, pastor? Pastor Josias Silva, que é o diretor financeiro da Rede Novo Tempo, meu amigo de algumas datas, né? Não vamos entrar em detalhes aí, Josias, pastor. eu olho para você e eu me sinto assim já experiente. Tá bom. Fui professor da sua esposa no primeiro ano de trabalho, há 22 anos. E um bom professor, por sinal, porque ela até hoje já fala muito bem daquela época. Seja bem-vindo, Josias. Obrigado, pastor. É uma alegria estar com você e com todos os nossos amigos que estarão aqui nos acompanhando agora, nessa nova temporada que inicia do Lições da Bíblia. Muito bom. Você que está ligando sua TV agora, você que está fazendo contato com a gente através da internet agora, não esqueça, acesse o nosso blog, está aí na tela, compartilhe e acompanhe o programa Lições da Bíblia. Eu tenho a certeza que será uma grande bênção para você. Eu sempre gosto de mencionar que o nosso guia de estudos simplesmente sistematiza o que a palavra de Deus apresenta. Então, o que nós vamos estudar aqui é aquilo que a Bíblia diz, que é a palavra de Deus para todos nós. E como é nosso hábito, nós vamos orar a Deus. Pastor Toninho, você pode orar para a gente, claro, por favor? Pastor. Vamos orar. Senhor, nosso grande Deus, muito lhe agradecemos pelas tuas bênçãos e pela oportunidade de estudar a tua palavra. Agora o convidamos para que esteja conosco, conduzindo este estudo, que seja para o nosso crescimento espiritual e honra e glória ao teu santo e bom nome. Lhe pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como tem sido nosso costume, sempre que estamos apresentando a palavra de Deus aqui, estudando o nosso guia, nós apresentamos aquele que foi escolhido, que teve a iluminação para compor esse tema aqui, o que está sistematizado. E nós vamos ouvir agora a palavra do autor, que nesta temporada é uma das pessoas assim, muito influentes dentro do pensamento bíblico que a Igreja Adventista tem no mundo. Pastor
Clifford Goldstein, nesse momento, apresenta a primeira palavra do autor. Todos nós lutamos com essa questão do sofrimento. Esse é um dilema universal. De fato, é muito interessante que a tradição judaica ensine que Moisés escreveu o livro de Jó no mesmo período em que escreveu o livro de Gênesis. A escritora Ellen White também comenta algo similar. Portanto, é fascinante que desde o início, o primeiro tema que as escrituras abordam é a criação e a questão do sofrimento. Então, eu penso que o livro de Jó é muito importante para estudarmos, pois ele trata desse tema universal do sofrimento humano, esse questionamento que todos temos. Todo guia de estudo bíblico que fale sobre esse assunto é importante para ajudar os nossos membros. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nossos dois convidados, nesses dois primeiros programas, pastor Antônio Tostes e pastor Josias Silva, eles que são administradores da TV Novo Tempo, diretor e o diretor financeiro estarão com a gente. Eu acho que é legal também ver que por trás de um administrador existe uma pessoa temente a Deus e uma pessoa que busca conhecer a palavra de Deus, que é o grande objetivo da nossa vida. Eu creio que seria importante a gente contextualizar para o telespectador o livro de Jó. Eu até desafio você a ter a sua Bíblia, acompanhe. Eu sugiro que durante esta temporada você tire um momento para meditar e ler o livro de Jó. Eu creio que vai ser importante, aí você acompanha aqui o que a gente vai apresentando. Mas a gente poderia dar um pequeno resumo para o telespectador, aquele que talvez nunca leu ou está tendo o primeiro contato da história de Jó. Podemos contextualizar aí do livro e da história de Jó? Com certeza, pastor. E lembrar de que a Bíblia é um livro histórico. A história de Jó é uma história literal, é uma história que traz preciosíssimas lições, e se está no cânon bíblico é porque Deus deseja, através do livro de Jó, trazer uma aplicação espiritual profunda para a nossa vida hoje. Mesmo que a história tenha acontecido séculos do passado, lá antes de Jesus Cristo, a história de Jó ela é importantíssima dentro da nossa compreensão da palavra de Deus. Nós acreditamos que tenha sido escrita por Moisés, que foi um dos grandes líderes, um dos grandes condutores do povo de Deus no passado. Se nós perguntarmos aí para as crianças, para citar alguns dos grandes personagens da Bíblia, histórias do passado, até nós mesmos, nós nos lembramos de Moisés. E Moisés, ele desenvolveu um trabalho proeminente na condução do povo de Deus, e ao agora Moisés relatar a história de Jó, ele certamente tinha algo a acrescentar além daquilo que ele já havia reportado a respeito das ações de Deus no passado. Então é importante nós entendermos este assunto. A história de Jó é uma história literal, histórica, e nós devemos entender desta forma. Lembrando que Moisés foi o autor do Pentateuco, os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Levíticos, Números e Deuteronômio, e Jó teria sido o primeiro desses livros a serem escritos. Então, inclusive, alguns comentaristas afirmam que Jó viveu nos tempos de Moisés, foi contemporâneo de Moisés, né? do período que ele viveu ali em Midian, ali aquela região. Então, é muito provável que Moisés ele tenha ou conhecido ou sido próximo da região onde Jó viveu. Como o pastor Toninho colocou, é uma história literal, apesar da forma poética, né, que o livro é escrito, né, da poesia, né, hebreia da época ali, né, enfim. Mas realmente é um livro literal que nos traz lições fantásticas. E vamos ver no decorrer dessa temporada, né? O senhor citou em off que, de alguma forma, essa história ela tem um propósito metafórico, se eu posso usar essa expressão. Exatamente. Né? É importante destacar isso. Eu creio desta forma. Eu creio que o livro de Jó, nós poderíamos traduzir o seguinte: é uma ilustração, é uma alegoria, como várias outras histórias bíblicas que estão mencionadas no Antigo Testamento e que traz para nós uma lição espiritual. Nós veremos no decorrer do estudo desta temporada, nós veremos um homem próspero, um homem temente a Deus
e um homem que passou por terríveis privações. Perdeu os seus queridos, perdeu as suas posses, e ele, neste período de prova, ele não perdeu a sua fé, ele permaneceu firme e, no final, a sua vida é restaurada. Não completamente, mas ela é restaurada e de uma forma grandiosa. E essa história de Jó é uma ilustração de que nós podemos passar por provações nessa vida, podemos passar por lutas. A história deste mundo é uma história que traz muito sofrimento, muitas perdas, mas que haverá uma restauração final. Portanto, nós devemos ter isto como base, porque nós vamos aqui relembrar histórias que talvez a gente até não compreenda algumas dessas histórias. Muitas das respostas nós não vamos encontrar, mas no geral entenderemos que a história de Jó traz para nós uma ilustração da grande restauração que Deus deseja operar na nossa vida e nessa terra. Talvez esse seja o grande desafio que nós temos quando estudamos a Bíblia, torná-la relevante para a gente, né? Esse é o grande desafio. Eu leio uma história, mas de que forma ela se aplica para o meu dia a dia? São várias histórias da Bíblia que temos, né, lições preciosíssimas, histórias literais, né, que aconteceram lá nos tempos bíblicos e que nós tiramos lições preciosas para a nossa vida, né? Exatamente. Assim acontece com o livro de Jó. Já foi citado, mas a gente podia relembrar rapidamente para o telespectador. Vamos falar do indivíduo Jó, só para quem vai ouvir falar dele pela primeira vez, porque o autor achei interessante, porque ele começa desses nossos 13 encontros por aquilo que, teoricamente, a gente falaria por fim. Né? Então, ele começa pelo fim da história. Então, só para relembrar a história de Jó, quem era e o que aconteceu com ele, e agora daí a gente entra no tema do fim. Pastor, vamos ler por favor. Bíblia, deixar que a Bíblia responda a introdução do livro de Jó, os primeiros versos, o que traduz a respeito deste homem. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aqui diz, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E aqui há uma descrição da sua riqueza. Era um homem tremendamente próspero. E diz assim, de maneira que este homem era o maior de todos os homens do Oriente. Portanto, nós vemos aqui que era um homem que temia Deus, era um homem que tinha uma grande família e era um homem que tinha muita prosperidade. Era um dos maiores. E me chama muita atenção esse aspecto, porque quando nós veremos tudo que se passou com Jó, nós veremos que ele não blasfemou contra Deus no meio das suas provas. Então, nós vemos um homem aqui que estava preocupado, em primeiro lugar, com o bem-estar da sua família. Eu acrescento ainda, pastor, o que diz aqui no verso 5, que é um exemplo para nós. Nos diz que este homem próspero, ele colocava a sua família como prioridade. E nos diz que todos os dias levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, referindo-se aqui à sua família. Um homem que tinha como prioridade a sua vida espiritual, o bem-estar dos seus filhos e, por que não dizer assim, a salvação dos seus filhos. Ele tinha, assim, o que nós podemos chamar hoje de uma família feliz, estruturada, né? Tinha posse, tinha tudo, temente a Deus. E é interessante que Jó muito provavelmente não era do povo de Israel. Um judeu. Não era um judeu. Exatamente. Né? Era um temente a Deus, que amava a Deus, fiel a Deus, mas realmente não era do povo escolhido, do núcleo de judeus. Né? Então, realmente... Esse é um detalhe interessante, porque de alguma forma todos, esse objetivo do autor, até na composição, o autor até comenta isso, que todos se identificam, ou seja, o objetivo é para que todas as pessoas se identificassem, não especificamente o povo judeu se identificasse. Então, todos se identificassem com um indivíduo que era temente e um indivíduo que passou pelo sofrimento. Sim. Então, porque a grande identificação não é a questão religiosa, mas é de temor a Deus. Sim. Que está, eu até poderia dizer aqui, vou fazer uma aplicação aqui, que o temor a Deus está além de qualquer placa de uma comunidade religiosa, né? Que é um fator interessante que você colocou. De um momento para o outro, este homem perdeu todas as coisas. Era um homem próspero, como vocês mencionaram, ele perdeu todas as coisas. Poderíamos só relembrar aqui? Posses. Filhos. Perdeu a família. Né? O respeito, ele tinha certamente o nome de respeito, porque a prosperidade material
ela trazia o reconhecimento, o respeito, isso é comum, né? Nada de errado quanto a isso. E esse homem, ele poderia dizer que perdeu até a sua dignidade, dada a situação em que ele se encontrou. E aí nós vamos agora para o fim da história, como você mencionou muito bem, de que nós vamos começar o inverso, nós vamos ver todo esse drama que se passou na vida de Jó, e lá no fim da sua história, ele se depara próximo à sua morte, e lhe é restituída a sua dignidade, o seu respeito, a sua família e de uma forma muito abundante a sua prosperidade. Acho que seria interessante a gente acrescentar, além das perdas materiais, da dignidade, do respeito, a gente tem a questão física também, que eu acho que é interessante, né? Perdeu sua saúde completamente, né? A gente vai ver no decorrer da temporada aqui como, né, como Jó sofreu com aquela doença, né, enfim, com tudo. Eu acho que é importante, pastor, assim, uma coisa que o pastor Toninho até colocou aí, essa questão da dignidade, né, assim, porque existia um pensamento na sociedade, né, judaica, né, sobre essa questão, né, se você está abençoado, se está bem, você é um camarada temente a Deus, né, um fiel, enfim. Agora, se você passa por alguma tribulação, isso aí é um castigo de Deus, que você fez alguma coisa errada. E aí todos os seus amigos, seus vizinhos, seus conhecidos, opa, mas o que está acontecendo com Jó? Ele tem alguma coisa escondida aí que ele cometeu contra Deus. Eu acho que isso era o que mais pesava na mente de Jó. Imagina assim, o que as pessoas estão pensando de mim? Eu não fiz nada, ele não entendia o porquê daquilo tudo. A gente vai ver depois, né? O sofrimento estava associado a alguma transgressão. Exatamente. Se estava bem, o Senhor retribuía com... Vocês mencionaram em off aí a teologia da retribuição. Da retribuição, né? Este é um assunto fundamental. Talvez seja um dos mais importantes contidos no livro de Jó, porque nós temos que ter uma compreensão exata a respeito deste assunto. Jesus se deparou com isto. Quando as pessoas enfermas, muitos consideravam que aquelas enfermidades eram em decorrência dos pecados que elas haviam cometido, é como se fosse um juiz antecipado de Deus. E Jesus superou todos esses obstáculos, e mostrando que não importam quão longe uma pessoa tenha ido numa vida de pecados, a graça pode alcançá-la e pode restaurá-la. E nós não vemos da forma como muitas vezes vê um homem, achar que as provações e as lutas da vida, ou quem sabe, alguma desgraça que venhamos a passar nessa vida, é em decorrência de uma infidelidade a Deus. Nós sofremos sim como as consequências de atitudes erradas. Se nós cuidamos mal da nossa saúde, é provável que a gente venha a sofrer, mas isso não quer dizer que seja este o desejo de Deus, que você sofra aqui nesta terra pelos pecados que você cometeu, muito longe disso. E do outro lado também, pastor, não acharmos que eu sou fiel a Deus, obedeço a Deus, eu devolvo meu dízimo, eu dou as minhas ofertas, eu ajudo o meu próximo, então agora vai me tornar um homem próspero. A obediência a Deus, a fidelidade a Deus traz a bênção de Deus, sim, mas qual é esta bênção de Deus? Será que a prosperidade é a ausência de sofrimento e a ausência de perda? Não. A grande bênção de Deus é a restauração final, é a salvação. Esta é a bênção de Deus, esta é a retribuição, como eu disse aqui, uma ilustração que nós encontramos na experiência de Jó. Eu vou sublinhar essa frase e a gente vai para o intervalo, pastor. A grande bênção de Deus é a restauração final. E quando nós voltarmos daí, nós vamos trabalhar esta bênção final que Deus deu para Jó. Não esqueça, você faz parte da nossa conversa. Acho que a gente deveria pôr mais uma cadeira e dizer, essa cadeira é sua, venha com a gente. Nós estamos começando uma nova temporada do Lições da Bíblia. Nós voltaremos já. É bom demais estarmos juntos. Não esqueça, você é nosso convidado especial em todas as comunidades adventistas do 7º dia, no sábado pela manhã. Nós temos um momento de estudo, como a gente conversa aqui, é feito em pequenas unidades, em pequenos grupos. Então, não esqueça, chega lá e diga, olha, eu sou um convidado do programa Lições da Bíblia. Será que eu posso sentar em algum momento para a gente conversar sobre o assunto? Você é o nosso convidado especial. Amigos, nós fomos para o intervalo com a frase, né, que a grande bênção do Senhor
é a restauração final. Mas nós vemos aqui uma restauração parcial. Tá? Eu queria começar com a última frase que está no livro de Jó, capítulo 42 e o verso 17. Então morreu Jó, velho e farto de dias. O que isso significa? Como nós já colocamos aqui no primeiro bloco, né, a história de Jó passou por alguns dramas e o final pareceu um final feliz, né, como todo cena de filmes, né, histórias, contos, né, normalmente se acaba com um final feliz, né. E aparentemente a história de Jó foi essa aí, Deus restaurou tudo que ele tinha perdido, a sua saúde, né, os filhos que ele tinha perdido, bem que tinham morrido, ele teve mais filhos e filhas também. E aparentemente tudo ficou bem. Mas daí vem o último verso que diz que Jó morreu velho e farto de dias. Né? Aqui nos levanta a questão, será que esse final foi tão feliz mesmo? Né? Será que o final da vida do ser humano, por mais que aparentemente tudo esteja bem, é realmente feliz? Este é o final feliz que Deus deseja para nós? A morte. A morte, farto de dias. Né? E o guia aqui coloca, né, o que significa essa expressão farto de dias, né? Achei interessante que o autor coloca aqui, ele diz o seguinte, que essa expressão transmite a ideia que alguém está bem feliz diante de um acontecimento certamente infeliz. O que é o acontecimento certamente feliz para todos nós? É a morte. Né? Todos nós, uma hora ou outra, né, vamos morrer. Né? Lógico que se Jesus não voltar antes disso, né? Mas realmente Jó, ele morreu velho, né? A Bíblia coloca ali no verso antes ali que depois de todos os acontecimentos ele viveu ainda mais 140 anos, né? Ele estava velhinho já e farto de dias e ele então, né, descansa o sono da morte, né? Eu diria ainda que este farto refere-se a cansado, né? E Jó teve uma vida intensa. A sua vida foi intensa. Esse farto traduz um homem que viveu uma vida com muita intensidade. Os acontecimentos que estiveram ao seu redor, o tamanho da sua família, a sua riqueza, a sua prosperidade, e ele chega ao final da sua vida cansado, farto. Agora, a história de Jó, se nós analisarmos a história de Jó pelos olhos humanos, ele teve um final infeliz porque veio a morte. A minha mãezinha querida certamente está nos assistindo, porque ela assiste a Novo Tempo permanentemente. E a minha mãe está com seus 85 anos. Como é o nome dela, pastor? Manuelina. Dona Manuelina, na cidade de... Juiz de Fora. Juiz de Fora. Um abraço, Dona Manuelina. Deus abençoe muito a senhora. Eu gostaria muito de ver Jesus voltando e a minha mãezinha estar em vida. Mas eu não sei se vai acontecer, porque é uma consequência natural a morte. Como que eu vou poder estar feliz se eu vier a perder a minha mãe? Como que nós vamos nos sentir felizes diante da morte dos nossos entes queridos? Isso não existe. A morte é um acontecimento triste, um acontecimento infeliz. Mesmo que alguém esteja no leito de dor, sofrendo, a gente deseja o descanso daquela pessoa, mas por tudo aquilo que ela representou e representa em nossa vida, nós ficamos tristes. Agora, a morte que passamos nessa terra é uma morte passageira. Não é, inclusive, a morte como salário do pecado. A morte que Jó passou é uma morte como uma consequência do pecado que veio a esta terra, a degradação humana. Mas não é a morte como salário do pecado. A morte como salário do pecado para aqueles que temeram a Deus e aceitaram a Deus, como foi o caso de Jó, foi paga na cruz em Jesus Cristo. Jó vai ressuscitar. Esta é a promessa bíblica. Se nós limitarmos a nossa compreensão desta vida às coisas que acontecem nesta terra, não existe final feliz para ninguém. Paulo diz que a gente Não se torna o existe mais final infeliz de todos. Exatamente. Agora, se nós tivermos uma compreensão maior a respeito da razão da nossa existência e de nós estarmos aqui, vai existir um final feliz para todos. Eu gosto de dizer o seguinte, pastor Gilmar, eu vou agora me dirigir a você, que está aí nos ouvindo. Se você tem sido fiel a Deus, se você tem seguido os ensinamentos de Deus, e você está vivendo aí angústia, quem sabe por um ente querido que está longe, por um filho que está perdido, não importa, pela doença, continue sendo fiel a Deus, porque se a sua história ainda não chegou a um final feliz, é porque ele ainda não terminou. Porque em Deus, todos os finais serão felizes.
Agora, não vamos entender que a felicidade que Deus deseja nos conceder, esse final feliz, se limita às coisas dessa vida. Aí nós teremos uma compreensão muito pequena. Nós temos que ter uma visão maior. E essa visão, ela é apresentada através da história de Jó. Porque quando o senhor falava, eu fiquei pensando nas cicatrizes que quando você usou a expressão intensa, né? A vida de Jó foi a perda dos 10 filhos, mesmo que ele tenha tido outros filhos, deixaram ao longo da vida dele cicatrizes. E eu fico pensando quantas cicatrizes são deixadas ao longo da nossa vida, por uma doença, mesmo que exista restituição, por uma perda de um querido, por um rompimento de um casamento, por uma perda, às vezes, de um negócio, alguém que perdeu seus bens. Todos nós conhecemos alguém que foi muito bem sucedido em determinado momento da vida e, de repente, né, por uma atuação errada, um investimento errado, perdeu. Né? E esses recomeços não são simples, eles deixam cicatrizes. Com certeza. Eu acho que o autor aqui, o que ele quis focar aqui, na verdade, é que por mais que pareça uma vida feliz, a felicidade plena não está aqui nesse mundo. Há algo muito melhor para o ser humano do que a felicidade terrestre aqui, terrena. Como você falou, pastor, assim, ó, Jó teve restaurado os seus bens em dobro, a gente vai ver, né, a gente viu aqui no último capítulo do livro, nós começamos pelo fim, né? Teve os seus filhos novamente, né? Outros filhos, na verdade, sim. Enfim. Mas como você falou, se pergunte para uma mãe ou para um pai que perdeu algum filho e teve outros filhos, se esses filhos que vieram substituem no coração daquele pai e daquela mãe aqueles que foram perdidos. Não tem. Então, realmente, Jó, ele teve cicatrizes muito, muito fortes dessa batalha, esse grande conflito que ele viveu aqui, né, enquanto esteve vivo. Porque, em realidade, ele nunca soube exatamente o pano de fundo da história. Exatamente, pastor. Isso é importante. Você está mencionando agora. Ele não sabia o que estava se passando. Nós hoje temos uma luz, né? Nós estamos olhando de fora. Ele estava lá dentro, né, no meio daquele turbilhão de coisas. A gente vai ver no próximo, acho que no próximo estudo já isso, né? Qual é o pano de fundo? É intencional do inimigo de Deus em acusá-lo, em questionar a sua fidelidade. Agora, o guia apresenta um detalhe interessante. Nem todas as pessoas fiéis, e o guia apresentou uma série desses personagens, nem todas as pessoas têm um final feliz, mesmo sendo fiéis. Pastor Toninho até citou isso. Como a gente pode levar o conforto para alguém que é fiel, busca Deus, mas não viu? Por exemplo, a gente pode estar falando para alguém que um pai, um esposo, um filho, foi fiel, dedicado, mas não teve um final de restauração, um final feliz. Eu me lembro, pastor, dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, estampado na primeira página de um jornal. Onde estava Deus naquele dia trágico na história da humanidade? E uma mulher cristã escreveu um artigo e ela disse assim: Deus estava no mesmo lugar quando seu filho morreu numa cruz para salvar todas aquelas pessoas. A Bíblia menciona aqui histórias de personagens bíblicos que foram fiéis a Deus, pessoas que dedicaram a sua vida a Deus. Citaram vários. O que dizer dos discípulos, que foram aqueles que lançaram as bases da igreja cristã, morreram como mártires. Apenas a vida de João foi preservada, porque Deus tinha uma missão especial para ele. Morreram como mártires. Como nós vamos compreender isso? Recentemente, eu vi uma notícia de uma mãe que perdeu as suas 2 filhinhas pela violência deste mundo difícil que nós vivemos, de uma forma injusta. E ela dizia assim: por que Deus fez isto comigo? Como nós vamos compreender o sofrimento se nós não entendemos que existe algo maior, né, que está por detrás? Jó não sabia, existe algo maior que está por detrás. A nossa visão a respeito dos planos de Deus para a nossa vida não pode se limitar àquilo que está acontecendo em minha vida e àquilo que está acontecendo ao meu redor. Porque a grande bênção da restauração final e a gente vai ver isso agora, a gente vai começar a trabalhar, é
é o fim do sofrimento, é o fim da dor, é a volta de Jesus. Então a gente vai muito mais além do que a questão da retribuição que a gente trabalhou no bloco anterior. Me permita trazer isso para algo muito pessoal novamente. Eu mencionei aqui da minha mãezinha. Eu vou mencionar agora a minha filha. Eu desejo a prosperidade material da minha filha? Claro que eu desejo. Tudo que eu tenho eu vou dedicar a ela, para os seus estudos, para o seu desenvolvimento, para a sua vida profissional, para que ela viva com qualidade de vida. E Deus deseja isso para nós também. A bênção de Deus pode vir também no contexto material? Pode. Olha aí os anjos da esperança que sustenta a Novo Tempo que estamos aqui, Deus abençoando pessoas para que elas, com as suas posses, possam sustentar o ministério como da Novo Tempo. Mas a bênção de Deus, aquilo que Deus quer nos dar, está além da nossa compreensão. Talvez a bênção de Deus para a minha vida seja a privação. Agora, se Deus trouxer privação para a vida da minha filha, em vez de prosperidade, mas ela se salvar, eu viver a eternidade com ela, é isso que eu desejo. Então, eu vou fazer o melhor para minha filha e desejo a prosperidade dela. Mas o que eu mais desejo para minha filha é a eternidade. É que ela se salve. E se ela vier a faltar, mas ela estiver em Cristo, eu tenho que viver a esperança do reencontro. Uma vida de 70, 80, 90 anos não é nada em relação à eternidade. Nós temos que ter essa compreensão. E quando vamos às histórias dos personagens da Bíblia que tiveram um final infeliz, entender que as histórias deles não terminaram ali. Bom, exatamente. Muito bom. Essa questão do sofrimento, pastor, assim, eu penso que às vezes o sofrimento, Deus usa o sofrimento como um fator motivador para nós desejarmos a vida eterna, um outro mundo, algo melhor do que nós estamos vivendo agora aqui. Porque realmente, olharmos para o lado, a gente não pode sentir o desejo de viver eternamente nessa terra aqui mais. É muito sofrimento, é muitas coisas ruins acontecendo. Independentemente de lugar, de condição econômica, social, de um país crença, desenvolvido, de um país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, independentemente de qualquer coisa. Exatamente. Então, é interessante isso. Deus tolera isso para que a gente realmente esteja atento ao que tem valor, né? Ao que tem valor. Exatamente. Eu quero ir adiante, para a gente aprofundar um pouquinho, só para relembrar que o guia citou o assassinato de Abel, a situação desleal da morte de Urias, que são coisas que, né, o rei Josias, que foi uma pessoa usada para restaurar, morreu em batalha de uma forma agressiva. João Batista, decapitado. Um homem que como Jesus mesmo citou, né, que ninguém nascido de mulher foi maior ou será maior. Foi uma morte tão estúpida, né? Exatamente. Então, a gente vê aqui, e até o guia usou uma frase que eu achei interessante, até que coloquei aqui como destaque: muitas pessoas não saem das provações de maneira tão vitoriosa quanto Jó. A gente trabalhou isso. Usando o exemplo de João Batista, foi o precursor de Jesus Cristo, parente de Jesus, ele estava lá preso, Jesus não foi visitá-lo, não foi lá ressuscitá-lo, e algumas pessoas pensam, olha, que relação era esta, né? Havia algo mais. Esse homem que, como o pastor Josias mencionou, foi o maior entre todos, não aqui nesta terra, algo mais. Então, mais um exemplo que foi vivido ali com o Filho de Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, de que havia algo mais esperando por João. Como nós podemos lidar com as perguntas sem respostas, as incompletas? Vamos pensar em alguém que está nos ouvindo nesse momento e está vivendo essa situação. Como lidar com uma pergunta que ele não tem a resposta? Uma perda financeira, um querido, uma doença. Como lidar com isso? Eu diria o seguinte, pastor, nós não vamos ter as respostas para todas as nossas perguntas. É por isso que a Bíblia diz que o justo virá pela fé. O justo virá pela fé. Eu me lembro quando eu estava começando os estudos da Bíblia e uma ilustração que foi usada de um garoto que estava numa janela, estava pegando fogo dentro de casa, ele olhou para baixo, só havia fumaça, e ele ouviu uma voz que dizia assim, filho, se lance, porque aqui embaixo está o seu pai, eu vou segurá-lo. Ele não via, mas ele reconhecia a voz do seu pai. Nós temos que viver nesta vida entendendo que não existirão todas as respostas. Se fosse assim, onde está a nossa parte de fé? Onde está a nossa contribuição neste processo de crescimento espiritual? Eu preciso acreditar que existe algo mais. Agora, é óbvio e claro que quando eu me aprofundo no estudo da Bíblia,
eu vou entender muito mais algumas coisas que a gente não entende. Em algum momento aí da lição a gente passou por isso, né, da nosso guia de estudos, que é este nosso crescimento. Fala-se aí no crescimento da teologia, né, de que vai haver algo mais, de uma evolução. Eu diria o seguinte, esse crescimento que ele vai acontecer, ele vai se manifestar na nossa experiência com Deus. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele diz assim: antes eu era como menino, pensava como menina, etc, etc, etc. Hoje não vejo mais como menino. Então, este crescimento espiritual existirá. Então, o conselho que eu dou a uma pessoa que não está encontrando respostas é: aprofunde-se no conhecimento de Deus, aprofunde-se na comunhão com Deus, e muitas respostas virão. E aquelas que não virão, ele vai entender o seguinte: Deus não está me respondendo agora, mas um dia Ele vai me responder. Então, nós temos que viver dessa forma. Senão, nós vamos ficar olhando para as perdas, para as derrotas, para as mágoas e as injustiças dessa vida e vamos nos afastar de Deus. E alguns até culpam a Deus pelos infortúnios dessa vida. Então, pastor, a maneira de nós encontrarmos as respostas, a forma correta é: estude a Bíblia, se aprofunde no conhecimento da Bíblia, comunhão com Deus. E se alguma coisa faltar, pela fé nós entenderemos que isso cabe a Deus e não é nós. Muito bom. Você resgatou o que está na conclusão do tema dessa semana, que é interessante isso que você colocou, que Jó é apenas um livro da Bíblia e não seria correto construir toda uma teologia com base em apenas um livro. Nós temos que nos apoiar nas Escrituras. E um detalhe, pastor, já que eu estou incentivando o estudo da Bíblia, nós lembrarmos de que, se nós queremos estudar um tema da Bíblia, nós temos que ler tudo o que a Bíblia diz a respeito daquele tema. Primeiro, eu vou pegar um texto da Bíblia, analise o contexto. E além de analisar o contexto, o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto? Sobre a morte, por exemplo. Você quer saber sobre a morte? Então, não use apenas um texto e um contexto. Veja tudo o que a Bíblia diz sobre aquele assunto, nós vamos chegar a uma conclusão correta, uma compreensão clara. E esta evolução teológica tem que acontecer, em primeiro lugar, na minha vida, nesse processo de crescimento espiritual. Muito bom. Eu diria que esse conhecimento, o conhecimento vem através do tempo, né, do amadurecimento e desse contato constante com a palavra de Deus. Estamos juntos, nós vamos para o intervalo e voltamos para o último bloco, tá bom? Nós estamos juntos estudando a palavra de Deus, é bom demais ter a sua companhia e a sua disposição em conhecer mais da palavra. Nós voltaremos já para o nosso último momento desse primeiro encontro do Lições da Bíblia, desta nova temporada estudando o livro de Jó. Voltando para o nosso último momento deste primeiro encontro, que eu tenho certeza, né, você já percebeu, será uma grande bênção para a nossa vida, para a gente entender os planos que o Senhor tem para a gente. Pastor, a gente estava conversando em off, um detalhe interessante, você quer voltar naquela questão do conhecimento? Sim, pastor, exatamente. É porque no nosso comentário, e muitos dos telespectadores têm aí o seu guia de estudos, e menciona a seguinte frase: a revelação da verdade é progressiva. Eu acredito nisto, mas eu vejo isto com muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado quando alguém diz assim: eu estou trazendo uma nova luz, uma nova interpretação. E às vezes essa nova interpretação muda um pouquinho daqueles princípios básicos, elementares que nós acreditamos na palavra de Deus. Eu quero dizer isso, pastor, porque eu acredito que a revelação da verdade é progressiva, mas eu acredito nela na minha vida. Quanto mais eu me aprofundo no conhecimento de Deus, mais eu vou entender de teologia, mais eu vou entender dessa revelação de Deus. Então, esse conhecimento, ele cresce de uma forma natural, de uma forma espontânea em nossa vida, quando a gente mantém essa comunhão. Era apenas isso que eu gostaria de destacar. Porque a palavra é viva, ela é constante, o conhecimento é vivo, é constante. A Bíblia, eu gosto de dizer que é um livro sobrenatural, não é um livro natural. Eu acho que já aconteceu com vocês, por exemplo, eu leio o mesmo texto várias vezes, e de repente eu leio aquele texto em determinado momento
ele me disse uma coisa que eu nunca tinha percebido. Pastor, assim, eu diria assim, que essa revelação da Bíblia, como o pastor Dani colocou aqui, é igual quando você começa a fazer amizade com uma nova pessoa. A pessoa, conforme você vai se relacionando com ela, ela vai te abrindo alguns segredos. E assim é com a palavra de Deus. Quanto mais nós nos relacionamos com a Bíblia, o Espírito Santo nos impressiona cada vez mais nossa mente, nosso coração, e nós vamos abrindo o nosso conhecimento da palavra de Deus. Então, é relacionamento com Deus, através da oração e o estudo da sua palavra. É legal, eu acho que a gente destacar que nós acreditamos numa revelação progressiva da palavra também, desde que não se destrua os princípios que a fundamentaram. De interpretação. Então, eu acho que... Perfeito, eu acho que é legal que você falou isso, só para a gente sublinhar, deixar claro, desde que não se... A gente precisa desconstruir uma coisa que foi a base, porque a gente descobriu uma coisa nova. Mas a aplicação, ela tem que ser progressiva na minha vida. E foi o que a gente vê aqui no conhecimento de Jó, não teve todo o conhecimento, mas Jó passou por um processo de crescimento espiritual também. Vamos lá, vamos falar sobre a grande restauração final, porque a gente percebe que Jó teve uma restauração, mas ela foi parcial. Qual é a grande restauração final? Que é a bênção que Deus tem para nos dar. Pastor, acho que valeria a pena nós irmos lá no livro de Daniel. A gente vai mudar agora um pouquinho, né? E Daniel, ele nos dá aqui uma dica, um vislumbre, né, do porquê do final de Jó não foi aquele final feliz naquele momento, que existia algo mais. E aqui, o livro de Daniel, no capítulo 2, no versículo 44, ele nos fala de algo que não é dessa terra, não é passageiro, não tem um final, mas é de um reino eterno, né? E fala que, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Aqui falando sobre ali, né, a visão de Nabucodonosor, né? Da estátua, isso. Então, esse reino não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Seria o último reino da visão lá de Só para relembrar a estátua, né? São os grandes reinos que dominaram o mundo. Me ajudem aí, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e os pés da estátua, que são os reinos divididos da Europa, né? Que nunca mais se uniram. E a visão final é daquela pedra que vem e esmiuça toda a estátua, né? E aqui é a explicação que é o reino, é o último reino, que é o reino eterno, o reino de Deus, né? Esse ano nós tivemos um fato histórico, né, de comprovação, até a gente pode dizer, de aplicação, né, que foi, acho que foi o Reino Unido que saiu do bloco econômico da União Europeia. Exatamente, né? Que a gente vê que não tem mais a ligação, nunca mais haveria. Um único reino seria estabelecido. Então, só para a gente pensar aqui um pouquinho, né? Sim, pastor, como você disse que nós devemos tentar entender essa restauração final, é dizer que a história de Jó não termina com o fim do seu livro. Sim. Não termina com o fim do livro de Jó. Ali termina o fim da história de Jó aqui nesta terra. Aqui nesta terra. Então, em algum momento do seu livro, Jó, ele diz algo a esse respeito, ele faz uma pergunta para ele mesmo, né? E a pergunta é se os mortos voltariam a viver. E isso é importantíssimo. E ele diz que esperaria até que viesse a mudança. Ele estava se referindo à morte. Esse texto está lá no capítulo 14, me parece, pastor, no verso 14. Isso mesmo. 14. Poderia ler aí, pastor, a pergunta que ele faz, né? Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Isso, exatamente. Todos os dias da minha luta, esperaria até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia. Teria saudades da obra de tuas mãos. Esse esperar de Jó não é um esperar o seguinte, eu vou esperar que vai começar aqui a gravação, lições da Bíblia. Não, era algo mais. Tem que ver com esperança, a redenção, a ressurreição, a vida eterna. Então, nós temos que ter esta visão muito clara em nossa vida, de que Deus vai restaurar todas as coisas. Deus afirmou isto. Jesus veio e confirmou as palavras de Deus, de que Ele voltaria para fazer novas todas as coisas. E esse tema está aí em toda a Bíblia.
A história de Jó é uma ilustração, está em toda a Bíblia e termina a Bíblia reafirmando nos 2 últimos capítulos da Bíblia a restauração final, a nova terra restaurada, os justos que estavam vivos por ocasião da volta de Cristo lá, reencontrando os entes queridos que partiram, esse reencontro final, totalmente restaurado, não apenas fisicamente, uma terra renovada. Então, esta é a restauração final, que nós temos que acreditar, nós temos que viver por ela e viver para ela, viver para este momento. Então, essa é a grande aplicação que nós devemos entender. A história de Jó não termina com o fim de seu livro. Então, a morte de Jó não foi o seu fim, virá a ressurreição. Interessante aqui que nós entendemos que Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Ele não tinha nenhum outro registro, como nós temos hoje aí, né? Todos os livros da Bíblia escritos, que nos dão essa esperança, né, da vida eterna, de um outro reino, que nós já lemos agora aqui, né? E realmente, se o livro da Bíblia se resumisse só a Jó, ficaria assim um final totalmente infeliz, né? Ele morreu e acabou. Mas nós temos essa mas Jó também tinha isso. Exatamente. É interessante, né? Se evidencia aqui, ele esperava, né? Ele usa aquela linguagem de que Deus o chamaria, né? O que nos lembra o chamado de Deus depois da morte? A ressurreição do justo, dos santos, né? Então, Jó já tinha essa esperança. E nós, até o guia dessa semana aqui não cita isso, mas nós fomos um pouquinho para frente, lá no livro de Jó, no capítulo 19, ele expressava muito bem essa esperança que ele tinha, né? Lá em Jó 19, 25 e 26, ele falava assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E ele fala lá no final do versículo 26, né? Que em minha carne verei a Deus. Ele tinha a esperança realmente queimando no seu coração de que aquele não seria o fim da sua história, da sua vida, né? Aqui nessa terra sim, mas ele teria sim uma esperança da vida eterna, né? Muito, muito bem colocado. E vamos então voltar um pouquinho sobre aquele tema da teologia da restituição. Durante a vida de lutas e provações e perdas de Jó, lá estavam alguns de seus amigos. Confesse o seu pecado, você está vivendo em pecado, alguma coisa está errada contigo, em função daquilo que, pastor Gilmar, você mencionou, esta visão, esta ideia errônea de que as pessoas sofrem porque cometeram erros, porque é um juízo de Deus ou alguma coisa assim. E a prova de que isso estava errado foi quando Deus, lá no final do livro, Deus repreende esses 3 amigos de Jó, dizendo que o que eles falaram estava totalmente errado. E aí o que acontece? Jó ora por eles, pastor. Jó ora por aqueles homens e pede que Deus tenha misericórdia deles. O que Deus faz? Deus perdoa. Deus perdoa. Aí vem o fim da história de Jó, os seus familiares vindo e tal, os seus amigos entendendo. Jó, ele não sabia o que estava se passando. Nós não abrimos esse assunto aqui. Qual foi a razão de todo o sofrimento de Jó, que a gente sempre fala? Por que Jó foi tão paciente? Por que é conhecido como o homem mais paciente da Bíblia? Nós veremos isso a partir da próxima gravação, né, da próxima semana. Mas interessante como as coisas vão terminando, as coisas vão se encaixando, a graça de Deus alcançando as pessoas, ou seja, a restauração final exemplificada aqui nos últimos versos do livro de Jó. Que maravilha! É interessante pensar como as coisas podem se encaixar na nossa vida. Para aquele que talvez esteja passando por um momento de dificuldade e não consiga vislumbrar nenhuma saída, como aparentemente Jó também não vislumbrava nenhuma saída, mas simplesmente confiava. E essa confiança era de libertação aqui, mas era uma confiança de restauração final. E talvez, pastor, a gente esteja falando aqui para alguns telespectadores que estão nos assistindo aqui, que estão numa situação complicada, talvez de saúde, talvez tenham descoberto alguma doença grave, talvez estão em fase terminal de alguma enfermidade, né? Jó, mesmo não tendo todo esse conhecimento que nós temos hoje, ele esperava, ele tinha esperança, né? Ele almejava, ele visualizava que Deus o chamaria um dia, né? Então não temos que nos desesperar, nós temos que ter confiança de que Deus tem os seus propósitos. Diz o pensamento que se nós tivéssemos condições de ver o fim
desde o princípio, desde agora, tudo que nós estamos passando, nós faríamos a mesma, diríamos que deveria ter passado por isso mesmo. Exatamente. Porque lá no final, Deus tem algo muito melhor, uma recompensa. Exatamente. Existe aqui, pastor Gilmar, no verso 10 do capítulo 42 de Jó, a expressão, mudou o Senhor a sorte de Jó. Eu acho esta frase Capítulo 42, verso 10. Isto, 42, verso 10. Diz Sim. assim, mudou o Senhor a sorte de Jó. Eu acho esta frase muito limitada. Vamos dizer assim, usando o nosso limitado português, ou mesmo que seja lá no original, como foi escrito, muito limitada para traduzir a restauração que Deus deseja fazer. Mas vamos dizer que seja assim mesmo. E vamos acreditar que Deus pode mudar a minha sorte. Por que não aqui nesta terra? Pode sim. Quem sabe eu estou sofrendo com os meus filhos, com o meu casamento, com as minhas lutas, com o meu trabalho. Deus pode mudar a minha sorte? Pode sim. Claro que Deus pode fazer. Mas se a bênção que eu desejo alcançar aqui nessa terra não vier, gente, existe algo muito maior. Então a grande mudança que Deus fez na vida de Jó não foi, aqui cita a quantidade de animais, de prosperidade, de filhos, etc. Não foi a restauração material. A grande restauração efetuada na vida de Jó é o preparo deste homem para que ele descansasse em Deus. E Deus lhe deu mais 140 anos, depois de todas as doenças que ele teve, Deus deu mais 140 anos de vida. E eu acredito que Deus preservou a vida deste homem para que ele continuasse dando seu testemunho a todas as pessoas. Definitivamente, pastor, eu posso usar essa frase, vou usar a frase para a gente terminar, a sorte será mudada. Definitivamente ela será. Pode acontecer aqui, como você mencionou, mas pode não ser, como a gente viu alguns personagens, mas um dia, definitivamente, a sorte de todo mundo será mudada. Bem. Vamos agradecer a Deus por essa bendita esperança, porque o Senhor está disposto a mudar a sorte de todos nós, desde que nós o busquemos, desde que nós o submetamos a Ele. Vamos agradecer a Deus. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Ela nos traz esperança, a certeza de que o Senhor está cuidando de nós e o Senhor pode mudar a nossa vida, as circunstâncias que vivemos. Mas talvez para alguns o fim possa não ser o melhor, mas um dia definitivamente o Senhor dará a felicidade eterna. Amém. Mas o Senhor dará para este querido esta certeza, mesmo diante da tribulação. Te louvamos por isso. Abençoe todos os nossos queridos telespectadores. Que ele sinta que a mão do Senhor está sobre ele, sobre sua casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez. Esse foi o nosso primeiro encontro. Não esqueça, você tem o seu livro, tem a sua Bíblia. Se você tiver seu guia de estudos, acompanhe a gente, compartilhe com seus amigos o vídeo do autor, compartilhe também o programa Lições da Bíblia. Eu tenho certeza que nós vamos, nessa temporada, termos uma revelação progressiva dos planos que o Senhor tem para a nossa vida. Jamais esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.